rapaziada, aqui Frank Fogo falando. Jornalistas estão criticando severamente a SAF do Botafogo, dizendo que a SAF do Vasco é melhor que a do Botafogo. O programa de TV critica o trabalho de Luiz Castro. Péssimo, vergonhoso e ruim. A gente vai falar sobre esse assunto. O Ronaldo Fenômeno também está passando por um problema complicado lá em Minas com relação à SAF do Cruzeiro, porque a lei da SAF não está sendo respeitada no Brasil. A lei trabalhista tem suplementado, passado por cima da lei da SAF, e isso tem trazido complicações para as SAFs financeiramente. Principalmente a do Botafogo, que tem tido penhoras sobre penhoras, e isso tem sido um problema muito complicado. John Textor já reclamou a respeito disso, mas nós vamos falar muito mais sobre isso. Antes, já se inscreveu no canal? Se ainda não se inscreveu no canal, aí embaixo tem um botãozinho vermelho escrito inscrever-se, aperta esse botão e você já estará fazendo parte da família Frank Fogo. Seja bem-vindo ao canal Frank Fogo. Aonde está o problema que está deixando o Ronaldo de cabelo em pé? Porque a justiça brasileira, que normalmente é uma caixinha de surpresas, está dando uma interpretação à lei da SAF diferente daquela interpretação que o jurídico do Ronaldo teve quando resolveu assumir o pepino de uma dívida de 1 bi de uma SAF. O que a Justiça Trabalhista do Brasil está dizendo? Hoje, nesse momento, isso aqui que está na SAF não vale nada, não adianta nada. Nossa. O Fred, isso estaria acontecendo no caso do Fred, a SAF tem que pagar a dívida para você. E começar por agora, inclusive com possibilidade de penhora de renda, de bem, de venda de jogadores, de tudo que a SAF produzir. O Fábio, você tem direito de receber agora e pode começar a penhorar. Ou seja, a SAF é devedora solidária daquilo que veio antes do clube associação. E se isso perdurar no futebol brasileiro, que foi o que gritou o Textor do Botafogo, e ele já gritou e já falou que se foi desse jeito, o Botafogo vai quebrar, e o Ronaldo já está vivendo o mesmo processo e está preocupadíssimo, porque se isso perdurar, não tem projeto de recuperação judicial que se mantenha de pé. A Taça Guanabara foi tema de um breve debate no programa G4 do canal Band Esportes. Na tarde desta segunda-feira, 6/3, foi questionado o trabalho do técnico Luiz Castro e foi bastante criticado. Antes de prever que o Glorioso vai rodar da fase final do estadual, Arnaldo Ribeiro fez um comparativo entre os inícios de SAF de Botafogo e Vasco. Segundo o jornalista, o clube Cruz Maltino iniciou o projeto bem melhor, de outra forma, apontando os reforços contratados no mercado. Para ele, o Fogão não fechou com nenhum titular da Série A do Brasileirão, diferentemente da equipe de São Januário. Vasco e Botafogo começaram projetos com novos times. O Vasco faz uma coisa que põe uma pressão gigantesca no Botafogo. O botafoguense deve estar em uma situação, porque tem comparação das SAFs. O Vasco começou a SAF de uma forma e o Botafogo de outra forma. Inclusive, nas primeiras contratações, o Botafogo não tirou ninguém titular de time de Série A do Brasileirão. A contratação foi o Patrick de Paula, que estava escanteado no Palmeiras, depois o Tietê, que estava escanteado no Atlético Mineiro e tal. O Vasco tirou o Léo do São Paulo, o Jair do Atlético Mineiro, o Pedro Raul artilheiro e botou o Andrei. E o Botafogo ficou em uma situação que, com muita antecedência, começou esse projeto e já era para estar vendo meio que na eminência de ser ultrapassado pelo Vasco. No campeonato, já está assim, avaliou. Quem deve rodar? O Botafogo, que não vai ficar entre os 4. Se o Volta Redonda ganhar o jogo dele, o Botafogo tem que fazer 6 ou 7
para se classificar na quarta-feira. Para o Botafogo é péssimo. É a única chance do Botafogo ganhar um título no ano, concluiu. Então aqui os jornalistas metendo sarrafo na SAF do Botafogo, criticando o trabalho do Luiz Castro, dizendo é vergonhoso o tanto que investiu, um trabalho longevo. Vamos, Luiz Castro. O trabalho do Botafogo do Luiz Castro é ruim, comentou. O apresentador Eduardo Tironi concordou com os companheiros de programa. Não dá. É uma vergonha. É pior que a situação do Vasco. Quinto colocado na Taça Guanabara, o Botafogo precisa ultrapassar a Volta Redonda na tabela de classificação na última rodada para avançar às semifinais. O Voltaço visita o Lanterna Boa Vista no Elci Rezende, enquanto o Fogão recebe a Portuguesa no Raulino. As duas partidas acontecem simultaneamente na próxima quarta-feira, às 21h10. Então tá aí, galera, aí os jornalistas caindo de pau mesmo, criticando o trabalho do Luiz Castro, criticando os rumos que a SAF do Botafogo vem tomando, fazendo comparação entre a SAF do Vasco, que tirou jogadores importantes de clubes de Série A, e o Botafogo contratou o Patrick de Paula, que estava largado lá no Palmeiras, o Tietê, que estava largado lá no São Paulo, né? O Cuesta, que foi escorraçado lá em Porto Alegre. Então, realmente, olhando por esse prisma, a SAF do Vasco está um pouco à frente. Agora, a questão que está tornando difícil a vida do Botafogo são as penhoras. As penhoras parece que não chegaram lá em São Januário ainda e estão arruinando com o Botafogo. Haja vista que John Textor tem reclamado muito com relação às penhoras. Valeu, rapaziada. Deixa o like aí, não se esqueça de se inscrever no canal. Um grande abraço. Fui!